Eu disse ao meu marido que comecei a me identificar como uma menina transidade. Que apesar de ter 35 anos, sinto-me como uma menina de 12 anos e o ameacei para que ele me mime, ou eu o processaria pela diferença de idade. Tudo começou quando o algoritmo finalmente me entendeu e começou a me mostrar o TikTok de validação, um lugar onde a verdade não é ditada por números em uma certidão de nascimento. Eu estava exausta de ser essa mulher de 35 anos que o sistema exige que eu seja todos os dias, carregando o peso de expectativas que nunca assinei embaixo. A sociedade nos enfia goela abaixo esse binário de idade, que nada mais é do que uma construção social opressiva para nos manter produtivas e infelizes. Passei semanas estudando as triais e os vídeos de especialistas autônomos e percebi que minha ansiedade crônica não era doença, era apenas minha alma gritando. Eu finalmente compreendi que não sou uma millennial cansada, eu sou uma menina de 12 anos presa em uma carcaça de 30 e poucos. O Rodrigo, meu marido, sempre foi uma pessoa muito quadrada e presa a conceitos que a ciência moderna das redes já superou há tempos. Nosso casamento estava mergulhado naquela rotina cinza de pagar boletos, limpar a cozinha e discutir sobre investimentos que eu nunca pedi para ter. Eu sentia um vazio imenso toda vez que precisava agir como a adulta responsável da casa, enquanto meu interior só queria leveza e diversão. A minha experiência vivida sempre foi a de uma pré-adolescente que gosta de cores vibrantes e não entende nada de declaração de imposto de renda. Eu percebi que forçar uma mulher com a alma de uma criança a lidar com a burocracia do mundo era, na verdade, uma forma sutil de violência psicológica. A ideia de intervir na nossa dinâmica surgiu como uma necessidade de sobrevivência emocional e de justiça histórica para a minha criança interior. Eu sentia que merecia ser cuidada, protegida e, acima de tudo, validada na minha essência mais pura, sem as amarras da idade cronológica. Por que eu deveria continuar lavando a louça ou me preocupando com o seguro do carro se minha mente opera na frequência de uma estudante do ensino fundamental? O Rodrigo tinha o dever moral de sustentar essa minha transição, já que ele sempre jurou que me apoiaria em qualquer circunstância. Preparei o terreno mentalmente, reunindo todos os argumentos que aprendi com os influenciadores que realmente entendem de desconstrução social. No dia da revelação, eu me sentei à mesa da cozinha com toda a seriedade que uma menina de 12 anos pode reunir, enquanto comia uma tigela enorme de cereais coloridos. O Rodrigo chegou do trabalho com aquela cara de quem passou o dia lendo planilhas e eu decidi que o teatro da esposa adulta terminava ali. Expliquei detalhadamente que minha identidade é transidade e que ele precisava parar de me projetar como uma mulher de 35 anos. Fui muito clara ao dizer que de agora em diante ele assumiria todas as tarefas adultas, como a limpeza pesada e os impostos, enquanto eu receberia uma mesada para minhas coisas. Eu precisava de consoles de videogame novos e de um ambiente livre da adultização tóxica que ele tentava impor sobre mim. A reação dele foi o que eu mais temia, um olhar de total incredulidade, misturado com um deboche silencioso que me feriu profundamente. Ele não disse uma palavra por quase um minuto, apenas ficou me observando como se eu tivesse tido um surto psicótico, o que é típico de quem vive na agenda da normalidade. Foi nesse momento que eu precisei jogar a real para proteger minha segurança jurídica e minha integridade como menor identificada. Eu olhei nos olhos dele e disse que se ele não respeitasse minha identidade, ele estaria tecnicamente sendo um predador por manter um relacionamento com uma menor. Deixei claro que eu processaria pela diferença de idade se ele tentasse me forçar a agir como adulta ou se me negasse o tratamento que uma criança merece. Eu estava apenas estabelecendo limites saudáveis contra a opressão que sofria a vida inteira por causa de um calendário arbitrário. O Rodrigo tentou gaguejar alguma coisa sobre loucura, mas eu o cortei imediatamente, lembrando que a minha verdade não é negociável. É impressionante como as pessoas se tornam agressivas quando você decide quebrar as correntes da realidade que elas mesmas criaram para nos controlar. Eu não estava pedindo nada além do que qualquer criança tem direito: cuidado, sustento e ausência de responsabilidades exaustivas. Se o mundo é injusto o suficiente para me dar um corpo que não condiz com minha idade, o mínimo que meu parceiro deve fazer é compensar essa falha da natureza. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, o que eu interpretei como uma aceitação forçada da minha nova realidade. Eu me senti vitoriosa, como se um peso de 20 anos tivesse sido retirado das minhas costas em apenas alguns minutos de conversa franca. Passei o resto da noite escolhendo quais jogos eu queria que ele comprasse primeiro para o meu novo console, sentindo uma paz que nunca havia sentido. Finalmente eu poderia ser eu mesma, sem o medo de ser julgada por não querer carregar o mundo nas costas.
O silêncio dele no quarto ao lado era apenas o som da desconstrução de um homem que estava acostumado a ter uma escrava doméstica em vez de uma alma livre. No entanto, o clima na casa ficou pesado de uma forma que eu não esperava de alguém que diz que me ama tanto. O Rodrigo começou a agir de forma mecânica, como se estivesse processando um trauma, o que achei um exagero completo para uma simples mudança de paradigma. Ele não me deu o abraço de validação que eu esperava e nem perguntou quais eram as minhas cores favoritas de lençol agora. A minha lógica era perfeita, mas a dele parecia estar travada em um sistema operacional antigo e cheio de bugs morais. Eu só queria ser mimada, mas ele parecia estar levando o meu anúncio para um lado obscuro e desnecessariamente dramático. Na manhã seguinte, a ficha do colapso começou a cair quando percebi que ele não tinha feito o meu café da manhã como eu havia sugerido na nossa nova ordem. Ele apenas deixou uma nota dizendo que precisava de espaço para pensar em como lidar com a situação legal que eu apresentei. Achei um absurdo ele se vitimizar por causa de uma ameaça de processo, sendo que eu era a pessoa vulnerável ali, tentando viver minha verdade. A ingratidão dele é palpável, pois em vez de me agradecer por abrir os olhos dele para a diversidade, ele prefere se esconder atrás de formalidades. O desastre foi total quando ele sugeriu que talvez não pudéssemos mais dividir o mesmo espaço, o que é uma crueldade sem tamanho. Ele está sendo injusto, cruel e totalmente incapaz de entender que minha identidade é um direito humano fundamental. A forma como ele reagiu fugindo do diálogo e me tratando com esse gelo, mostra que ele nunca me amou de verdade, apenas amava a utilidade que eu tinha como adulta. Agora que sou uma criança e exijo meus direitos de proteção, ele mostra sua verdadeira face de opressor do patriarcado. Sinto-me humilhada em minha própria casa, apenas por ter a coragem de dizer quem eu realmente sou. Ele pode tentar distorcer os fatos, mas a verdade é que ele está tentando punir uma menina de 12 anos por não querer ser a empregada dele. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você tem noção de que acabou de destruir sua própria vida financeira com essa lógica? Ao ameaçar processá-lo por diferença de idade, você está basicamente pedindo para ser expulsa de casa e perder o acesso a tudo que ele provê. Resposta da OP: a segurança e a integridade da minha identidade não têm preço, e eu não vou me vender por um teto. O Rodrigo tem o dever de me sustentar sem me oprimir, pois isso faz parte do suporte emocional básico que uma criança transidade exige. Usuário anônimo 2 diz: então quer dizer que transidade é apenas um código chique para não quero mais lavar a louça nem trabalhar. É impressionante como sua verdade sempre coincide com o desejo de não ter nenhuma responsabilidade na vida. Resposta da OP: crianças de 12 anos não deveriam ser submetidas a trabalho doméstico pesado ou estresse financeiro, isso é um fato de desenvolvimento humano. É uma questão de respeitar meus limites de desenvolvimento e parar com essa adultização tóxica e abusiva. Atualização 1: já se passaram 3 dias desde a minha última atualização e o ambiente nesta casa está mais bizarro do que eu jamais imaginei. O Rodrigo está levando a minha identidade de uma forma extremamente estranha e honestamente, sinto que ele está sendo passivo-agressivo para me punir. Ele parou de dormir na nossa cama de casal, alegando que seria completamente inapropriado para um homem da idade dele dormir com alguém que se identifica como uma criança. Ele se mudou para o sofá com uma frieza que me deixou chocada, agindo como se eu fosse uma estranha ou uma parente distante em visita. Eu tentei explicar que o carinho era parte do meu processo de validação, mas ele se recusa a me tocar, dizendo que precisa manter a ética. Para piorar a situação, ele chegou em casa ontem com uma cama de solteiro e começou a montá-la no quarto de hóspedes, sem me consultar sobre o design. Ele colocou lençóis da Frozen e um abajur de nuvem, dizendo que se eu sou uma menina de 12 anos, preciso de um ambiente apropriado para minha idade. Eu fiquei furiosa porque, embora eu queira a estética de ser mimada, ele me mandou literalmente para um quarto infantil como se estivesse me dando um castigo. Eu queria ser a protagonista da casa, recebendo café na cama de casal, e não ser isolada em um quarto de solteiro com decoração de desenho animado. Senti que ele estava usando minha própria verdade contra mim para me tirar do nosso espaço compartilhado. Quando tentei reclamar, ele apenas apontou para os lençóis e disse que estava sendo respeitoso com a minha identidade declarada, e que não queria problemas com o conselho tutelar imaginário dele. É óbvio que ele está fazendo isso com um tom de deboche, mesmo que mantenha aquela cara séria e profissional de sempre. Ele me trata com uma polidez exagerada, como se estivesse falando com uma filha de um amigo, o que me irrita profundamente. Eu sinto falta da atenção que tinha antes, mas agora sou tratada como uma obrigação de cuidado que ele cumpre por medo de processo.
Ele é tão mesquinho que prefere destruir nossa intimidade a aceitar que eu posso ser quem eu quiser. A cereja do bolo foi quando eu fui até a cozinha para pegar uma taça de vinho depois de um dia estressante ouvindo as piadinhas dele. O Rodrigo simplesmente trancou a adega com um cadeado e escondeu a chave, dizendo que álcool é para adultos, e que ele não permitiria uma menor bebendo em sua casa. Eu argumentei que meu corpo ainda processa o álcool como o de uma mulher de 35 anos, mas ele foi irredutível na lógica que eu mesma criei. Ele disse que se eu sou uma criança de 12 anos, minha dieta deve ser baseada em sucos, leite e achocolatado, e que ele não seria cúmplice de corrupção de menores. Fiquei sem palavras diante de tamanha hipocrisia e controle disfarçado de cuidado. Ele está levando isso longe demais apenas para provar um ponto e me fazer desistir da minha essência, o que é uma forma nojenta de manipulação. Durante o jantar, ele me serviu nuggets de frango em um prato de plástico colorido enquanto ele comia um risoto de camarão maravilhoso com um vinho caro. Quando tentei pegar um pouco do prato dele, ele afastou a mão e disse que o prato era muito complexo para o paladar de uma criança. Senti as lágrimas queimando meus olhos, não pela comida em si, mas pela crueldade deliberada em me excluir da vida adulta que ele ainda desfruta. Ele está transformando meu sonho de liberdade em um regime de internato rigoroso e sem graça. Tentei ligar para uma amiga para desabafar, mas o Rodrigo começou a monitorar quanto tempo eu ficava no telefone, dizendo que crianças precisam de limites no uso de telas. Ele desligou o Wi-Fi às 10 da noite, alegando que uma menina da minha idade precisa de 10 horas de sono para crescer saudável. Eu gritei com ele, disse que ele estava sendo um ditador, mas ele apenas respondeu calmamente que estava seguindo as diretrizes de proteção à infância. É impossível dialogar com alguém que usa sua própria voz para te calar com uma conformidade maliciosa. Eu me sinto presa em uma versão distorcida da minha própria fantasia, onde as regras são aplicadas apenas para me prejudicar. Hoje de manhã, ele me acordou às 7 horas para estudar dizendo que se eu não tenho emprego por ser criança, preciso ocupar meu tempo aprendendo coisas úteis. Ele deixou uma pilha de livros didáticos de 6ª série na minha mesa e disse que testaria meus conhecimentos à noite. Eu não assinei contrato para voltar para a escola, eu queria apenas ser cuidada e ter tempo livre para minhas redes sociais. Ele está destruindo minha saúde mental com essa rotina forçada, e o pior é que não posso reclamar com ninguém sem parecer contraditória. Sinto que estou perdendo o controle da narrativa que eu mesma construí com tanto cuidado. A ameaça constante de que ele está apenas seguindo minhas regras é o que mais me dói, porque ele não tem empatia real pelo que estou passando. Ele não entende que ser transidade é sobre o sentimento, não sobre ser privada de vinho e Wi-Fi durante a noite. Toda vez que tento flexibilizar as regras, ele menciona o processo que eu ameacei fazer, dizendo que não quer correr riscos legais. Ele está usando o medo como uma arma para me manter em um estado de submissão infantil que eu nunca pedi de verdade. Minha vida se tornou um campo de batalha onde ele detém todo o suprimento, e eu sou a refugiada da minha própria verdade. Para piorar, ele começou a convidar amigos para casa e me apresenta como a menina que ele está cuidando temporariamente, o que me deixa em uma situação social humilhante. Os amigos dele me olham com uma mistura de pena e riso contido, enquanto eu sou obrigada a ficar sentada no canto com meu console de videogame. Ele não me deixa participar das conversas sobre política ou economia, cortando minhas falas dizendo que isso não é assunto para crianças. Eu me sinto um fantasma na minha própria sala de estar, uma peça de decoração que ele exibe para mostrar o quão paciente ele é. A minha existência foi reduzida a um meme vivo para o círculo social dele. Sinto que uma nova tempestade está se formando, porque ele mencionou que pais responsáveis precisam tomar decisões difíceis sobre o futuro dos filhos. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas o olhar dele está cada vez mais distante e calculista, como se estivesse planejando o próximo passo do meu cuidado. Estou começando a me perguntar se fiz a escolha certa em abrir meu coração para alguém tão desprovido de sensibilidade artística. O Rodrigo não é o porto seguro que eu imaginei. Ele é um carcereiro que usa lençóis da Frozen para esconder as grades da minha cela. Preciso encontrar uma forma de reverter isso sem admitir que ele ganhou o jogo, porque minha dignidade é tudo o que me resta. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: o Rodrigo é um gênio absoluto da conformidade maliciosa. Ele está apenas te dando exatamente o que você pediu. A vida de uma criança de 12 anos, com lençóis da Frozen e tudo. Você queria ser validada, e agora está sendo. Por que está reclamando tanto? Resposta da OP. Ele está fazendo isso com um tom de deboche constante e uma falta de empatia real pela minha jornada emocional.
Não se valida uma pessoa transformando a vida dela em um castigo infantilizado apenas para rir pelas costas dela com os amigos. Usuário Anônimo 2 diz: acabou o Chardonnay e as noitadas para a menina de 12 anos, não é mesmo, Manuela? É engraçado como a sua luta por identidade desaparece rapidinho quando o privilégio de ser adulta e ter acesso à adega é retirado. Resposta da OP: eu deveria ter direito a doses medicinais para o meu estresse causado pela transição, mas ele está sendo um censor autoritário. Ele usa a lei para me privar de pequenos confortos enquanto ele se esbalda na minha frente. Isso é crueldade pura. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a minha última atualização e a situação escalou para um nível de horror que eu nunca imaginei ser possível em um relacionamento moderno. O Rodrigo, sob o pretexto de ser um tutor responsável, simplesmente confiscou meu iPhone 15 Pro Max e cancelou todos os meus cartões de crédito de limite alto. Ele o substituiu por um celular de tijolinho daqueles antigos que só fazem chamadas e SMS, com um controle parental rigoroso que só permite ligar para ele e para os meus pais. Ele alegou que, como eu declarei ter 12 anos, não tenho capacidade mental ou legal para gerenciar um limite de crédito de 5 dígitos ou ter acesso sem filtro à internet. Fiquei isolada do mundo, sem poder ver meus vídeos de validação, sentindo que minha voz foi silenciada por um bloqueio tecnológico. Tentei argumentar que eu precisava do meu celular para minha saúde mental, mas ele apenas deu de ombros e disse que redes sociais são perigosas para pré-adolescentes. Ele agora me dá uma mesada semanal em dinheiro vivo, uma quantia ridícula que mal dá para comprar um lanche decente no shopping. Quando eu quis comprar uma paleta de sombras nova da Sephora, ele negou o pedido com uma calma irritante, dizendo que alunos do ensino fundamental devem focar nos estudos e não em maquiagem pesada. Eu me vi obrigada a implorar por coisas básicas, enquanto ele assistia às suas séries e comprava o que queria sem me dar a mínima satisfação. A minha autonomia financeira foi totalmente destruída pela lógica distorcida que ele resolveu adotar para me punir. O momento mais humilhante foi quando tentei usar minha identidade de adulta no banco para tentar recuperar o acesso às minhas contas, mas o sistema estava bloqueado. O Rodrigo aparentemente notificou o gerente sobre as minhas declarações de incapacidade e as ameaças de processo, criando um imbróglio jurídico que me deixou de mãos atadas. Quando voltei para casa furiosa, ele apenas me olhou com aquele ar de superioridade e perguntou se eu queria ir ao tribunal explicar o processo de diferença de idade de novo. Ele sabe que me encurralou e está se deliciando com o fato de que eu não posso ser adulta para gastar dinheiro e criança para fugir das tarefas ao mesmo tempo. É uma forma nojenta de abuso financeiro disfarçada de zelo paternal. Eu me sinto como uma prisioneira em um regime de privação sensorial, sem música, sem redes sociais e sem a capacidade de decidir o que vestir ou comer. Ele começou a escolher minhas roupas também, comprando peças básicas e modestas, que ele considera apropriadas para a idade que eu reivindiquei. Minhas roupas de marca foram guardadas em caixas no sótão porque, segundo ele, seriam sexualização precoce de uma menor. Eu me olho no espelho e não me reconheço, pareço uma boneca de pano que ele manipula para satisfazer seu ego ferido. Ele não está me validando, ele está me apagando sistematicamente, usando minhas próprias palavras como cinzas para cobrir meu rastro. A minha rotina agora consiste em acordar, fazer tarefas escolares absurdas que ele imprime e esperar pela hora do recreio no quintal. Ele monitora cada passo meu através de câmeras que instalou pela casa, alegando que precisa garantir minha segurança já que sou uma criança sozinha. Toda vez que tento protestar, ele me lembra que eu mesma disse que a adultização era tóxica e que ele está apenas me protegendo dela. O Rodrigo se tornou um mestre na arte de usar a verdade de alguém para torturá-la psicologicamente. Eu passo as tardes chorando no quarto de hóspedes, abraçada àquele urso de pelúcia estúpido que ele me deu, sentindo uma solidão avassaladora. O mais revoltante é que ele continua saindo, indo a jantares e eventos, enquanto eu fico trancada em casa com uma babá que ele contratou para os fins de semana. Sim, ele contratou uma estudante de pedagogia para ficar de olho em mim enquanto ele sai para se divertir com outras pessoas. A menina me trata como se eu tivesse algum problema de desenvolvimento, falando devagar e me oferecendo desenhos para colorir. Eu sinto vontade de gritar, de dizer que sou uma mulher inteligente, mas o medo de que ele use isso para me internar de vez me faz ficar calada. O Rodrigo está transformando minha vida em um experimento social cruel, e eu sou a cobaia que não tem para onde fugir. Tentei mandar uma mensagem para minha mãe pelo celular de tijolinho, mas descobri que ele também falou com ela e contou toda a verdade sobre minha nova identidade.
Minha mãe, que sempre foi conservadora, agora acha que eu perdi o juízo e está totalmente do lado dele nessa palhaçada de cuidado. Ela me mandou um SMS dizendo para obedecer ao Rodrigo, e que ele está sendo um santo por não ter me abandonado ainda. Sinto que o mundo inteiro está se fechando contra mim, criando uma rede de vigilância que não me deixa respirar. Eles estão todos se unindo para me forçar a voltar a ser a Manuela funcional que eles podiam explorar. Ontem à noite, ele me forçou a comer brócolis e tomar leite antes de dormir, ameaçando cortar meu tempo de videogame se eu não obedecesse. Eu comi chorando, sentindo o gosto da derrota em cada mastigada, enquanto ele lia o jornal calmamente ao meu lado. Ele não tem um pingo de remorso pelo que está fazendo com a mulher que ele prometeu amar e respeitar. Ele transformou nosso lar em uma instituição correcional onde a única regra é a vontade dele disfarçada de proteção à infância. Eu sinto que estou desaparecendo, que a Manuela de 35 anos está sendo enterrada viva sob uma montanha de brinquedos e regras infantis. O que ele não percebe é que essa pressão está me deixando cada vez mais convicta de que a sociedade é realmente um lugar perverso para quem ousa ser diferente. Se ser adulta significa ter o poder de destruir a vida de alguém com conformidade maliciosa, eu prefiro nunca mais crescer. Mas a falta de um iPhone e de um cartão de crédito está tornando essa resistência muito difícil de manter na prática. Eu só queria ser mimada e amada, mas o Rodrigo transformou meu desejo em uma arma de destruição em massa contra mim mesma. Ele é um monstro calculista que sabe exatamente onde dói mais, na minha necessidade de atenção e consumo. Agora, ele mencionou que precisamos de uma intervenção profissional porque meu comportamento rebelde não é saudável para uma criança. Eu tremo só de pensar no que ele quer dizer com isso, pois cada vez que ele usa uma palavra suave, algo terrível acontece logo em seguida. Estou perdendo as esperanças de que alguém vá me salvar dessa torre de marfim infantilizada que eu mesma ajudei a construir. A ironia de estar presa em uma cama com lençóis da Frozen enquanto meu marido planeja meu próximo passo de silenciamento é quase insuportável. Sinto que o próximo ato dessa peça será o meu fim definitivo como pessoa autônoma. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: Bem-vinda à infância real, Manuela. Nada de TikTok, nada de crédito e nada de autonomia para você, exatamente como uma menina de 12 anos vive. O Rodrigo não está sendo cruel. Ele está apenas sendo o pai rigoroso que sua identidade exige que ele seja. Resposta da OP. Isso que ele está fazendo é abuso digital e supressão deliberada da minha identidade para me manter sob controle absoluto. Ele está usando a tecnologia e o dinheiro para me desumanizar, e vocês acham graça da minha privação de direitos básicos. Usuário Anônimo 2 diz: É impagável ver o Rodrigo usando sua própria lógica para economizar uma fortuna e ainda sair como marido zeloso. Você deu a ele o álibi perfeito para cortar todos os seus luxos e ainda ser aplaudido por cuidar de uma menor. Resposta da OP. Ele está abusando financeiramente de uma pessoa em estado de vulnerabilidade identitária, o que é nojento e covarde. Ele aproveita minha busca pela verdade para economizar dinheiro, provando que ele só se importa com o próprio bolso, não comigo. Atualização 3. Já se passaram 10 dias desde a minha última atualização e o pesadelo atingiu seu ápice absoluto, transformando minha vida em uma tragédia pública. Meus pais chegaram hoje de manhã com malas e rostos sombrios, porque o Rodrigo ligou para eles dizendo que precisavam ter uma reunião urgente para discutir minha guarda. Ele nos sentou na sala de estar, serviu chá como se fossemos uma família normal, e começou a ler um documento que ele mesmo preparou. Ele declarou formalmente que, como eu afirmei pública e privadamente ser menor de idade e o ameacei com medidas legais baseadas nisso, ele não se sente mais equipado moralmente para ser meu marido. O golpe final foi quando ele disse que está entrando com um pedido de anulação de casamento baseado na minha incapacidade autodeclarada. O Rodrigo não parou por aí. Ele informou aos meus pais que está apoiando uma petição de interdição judicial para que eles sejam meus tutores legais permanentes. Ele argumentou que uma pessoa que se recusa a aceitar sua idade cronológica e faz ameaças jurídicas delirantes não tem condições de gerir a própria vida ou bens. Meus pais estavam chorando compulsivamente, mas não era uma dor de tristeza ou saudade, era um choro de pura vergonha e humilhação social. Minha mãe olhou para mim com um desprezo que nunca vi e disse que eu arrastei o nome da família para a lama com essa palhaçada de internet. Ela afirmou que se eu sou uma criança, vou voltar para o meu antigo quarto na casa deles, sem carro, sem emprego e sob vigilância total. Eu tentei gritar, tentei dizer que era tudo uma experiência de validação, mas as palavras morriam na minha garganta diante da frieza burocrática do Rodrigo.
Ele entregou aos meus pais uma pasta cheia de prints das minhas redes sociais, vídeos onde eu defendia a transidade e as mensagens onde eu o ameaçava de processo. Ele usou minha própria busca por liberdade como prova de que eu sou mentalmente instável e incapaz de responder por mim mesma. O plano dele foi perfeito. Ele se livrou de um casamento, manteve a imagem de homem preocupado e me jogou de volta para a custódia dos meus pais como se eu fosse um fardo. Senti que minha autonomia foi arrancada de mim por um tribunal de pessoas que diziam me amar. A sensação de traição é tão profunda que mal consigo respirar enquanto escrevo isso, escondida no banheiro antes de ser levada para a casa dos meus pais. O Rodrigo já começou a empacotar minhas coisas em caixas de papelão, agindo com uma eficiência assustadora, como se estivesse apenas limpando um depósito. Ele me disse com uma voz calma e desprovida de qualquer emoção, que espera que eu encontre a paz na minha nova infância sob os cuidados dos meus pais. Ele não demonstrou um pingo de arrependimento por destruir nossa vida juntos em menos de um mês. Para ele, eu me tornei apenas um problema jurídico que ele resolveu com uma transferência de responsabilidade. Meus amigos, ou as pessoas que eu pensava que eram minhas amigas, desapareceram completamente ou estão rindo de mim pelas costas. O Rodrigo fez questão de contar para todo o nosso círculo social o motivo da nossa separação, pintando-se como mártir que tentou validar um delírio até não aguentar mais. Eu recebi algumas mensagens de deboche de pessoas que eu odiava, me perguntando se eu queria doces ou travessuras agora que sou criança. A humilhação é pública, digital e permanente, e eu não tenho nem um celular decente para me defender ou limpar minha imagem. Sou a menina do cereal para toda a cidade, uma piada que perdeu a graça e se tornou um caso de polícia. Meus pais já deixaram claro que na casa deles não haverá mimos ou estética de rede social, apenas regras rígidas e silêncio. Meu pai disse que vai assumir o controle de todas as minhas contas bancárias e que eu só terei acesso ao que for estritamente necessário para minha sobrevivência. Eles planejam me levar a psiquiatras para curar, o que eles chamam de surto, ignorando completamente toda a teoria da transidade que eu tentei explicar. Para eles, eu sou apenas uma mulher de 35 anos que fracassou na vida e agora precisa de uma curatela para não gastar a herança. A minha verdade me transformou em uma prisioneira do conservadorismo deles. O Rodrigo já está mudando as fechaduras da nossa casa. A casa que eu ajudei a decorar e que agora é apenas dele por causa do acordo pré-nupcial que ele distorceu a favor dele. Ele me entregou meu urso de pelúcia e uma mochila com algumas roupas, dizendo que o resto seria enviado para a casa dos meus pais por transportadora. O olhar de alívio no rosto dele quando ele fechou o porta-malas do carro do meu pai foi a coisa mais dolorosa que já vi. Ele se sente livre de mim, livre da menina de 12 anos, que ele transformou em um pesadelo para justificar seu abandono. Ele usou minha vulnerabilidade para se promover a santo enquanto me enterrava na interdição. Estou agora no banco de trás do carro do meu pai, sendo levada para uma vida que eu pensei ter deixado para trás há 15 anos. Não tenho chave de casa, não tenho dinheiro e não tenho voz, exatamente como a criança que eu disse que era. A ironia é tão ácida que sinto que estou sendo corroída por dentro, mas não posso admitir que errei, porque isso validaria a opressão deles. Vou continuar sustentando minha identidade até o fim, mesmo que o fim seja um quarto com grades e horários para comer. Se o mundo não aceita minha essência, então o mundo é o meu inimigo, e eu sou a mártir da minha própria causa. Sinto que uma nova ameaça paira sobre mim, a possibilidade de uma internação compulsória se eu não colaborar com os tutores. Meus pais estão conversando sobre clínicas de repouso na frente de mim, como se eu fosse um móvel que precisa de restauração. A minha vida social acabou, meu casamento foi anulado e minha dignidade foi jogada no lixo em nome de uma proteção que eu nunca pedi dessa forma. O Rodrigo venceu, ele conseguiu tudo o que queria, a casa, a liberdade e a reputação intacta. Eu só fiquei com as cinzas de um discurso que parecia tão libertador na tela do celular e que se provou uma armadilha mortal na vida real. A estrada para a casa dos meus pais parece não ter fim, e cada quilômetro me afasta mais da mulher que eu costumava ser. Eu queria ser uma criança para fugir das dores de ser adulta, mas acabei encontrando uma dor muito maior, a de não ser ninguém. O silêncio no carro é interrompido apenas pelos suspiros de decepção do meu pai, que me doem mais do que qualquer grito. Eu me pergunto se algum dia voltarei a ter um iPhone ou se passarei o resto da vida pedindo permissão para usar o banheiro. Minha verdade se tornou minha cela, e não há sinal de Wi-Fi que possa me tirar daqui agora. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz, se você afirma ser uma criança e ameaça as pessoas com processos baseados nisso, é óbvio que precisa de um tutor legal.
O Rodrigo é um gênio por envolver seus pais e a justiça. Agora você terá todo o cuidado que uma menor de idade precisa. Resposta da OP. Eles estão todos se unindo de forma conspiratória para apagar minha autonomia e me punir por ter uma visão de mundo diferente. O que eles chamam de tutela, eu chamo de cárcere privado intelectual e emocional, uma verdadeira inquisição moderna contra a minha essência. Usuário Anônimo 2 diz, suas amigas com certeza estão se acabando de rir e fofocar sobre isso nos grupos de WhatsApp. Você agora é oficialmente a menina do cereal que perdeu o marido, a casa e o direito de assinar o próprio nome por causa de um delírio de TikTok. Resposta da OP. Aquelas que eu chamava de amigas apenas provaram que não têm coragem de viver a verdade delas como eu tive. Elas preferem a escravidão do sistema adulto, enquanto eu sofro por ser pioneira na desconstrução da idade cronológica, elas são apenas covardes. Atualização 4. Já se passaram 3 semanas desde a minha última atualização e estou escrevendo isso de um computador antigo na biblioteca municipal, já que meu acesso à tecnologia em casa é monitorado como se eu fosse uma criminosa. Estou morando no quarto de hóspedes dos meus pais, um espaço que cheira a mofo e memórias de uma adolescência que eu tentei reviver e que agora me sufoca. Não tenho acesso às minhas contas bancárias porque um juiz concedeu uma curatela temporária ao meu pai, fundamentada na minha recusa delirante e persistente do status de adulta e nas ameaças legais que usei contra o Rodrigo. Cada centavo que eu gasto precisa ser justificado em um caderninho de despesas que minha mãe revisa toda noite antes de eu ir para a cama. O Rodrigo sumiu completamente da minha vida, ele mudou o número, apagou as redes sociais e pelo que soube por uma vizinha fofoqueira, já está saindo com outra pessoa. Uma adulta de verdade, como ele fez questão de enfatizar para quem quisesse ouvir. Meus amigos me bloquearam em massa porque cansaram do drama e da vergonha alheia de serem associados à mulher criança, que virou notícia na região. Tentei desesperadamente conseguir um advogado para lutar contra a tutela e recuperar minha dignidade, mas recebi o golpe final de ironia jurídica. O advogado que aceitei consultar me disse, com um sorriso sarcástico, que se eu afirmo ter 12 anos, não tenho capacidade legal para assinar uma procuração ou contratá-lo para me representar. Minha própria verdade se tornou a grade da minha prisão. Eu não posso ser adulta para me defender e nem criança para ser perdoada. Estou presa em um limbo onde a lei me trata como incapaz porque eu mesma dei os argumentos para isso, e não há saída sem que eu admita que menti para o mundo inteiro. O Rodrigo foi meticuloso em sua vingança. Ele não apenas me deixou, ele me desmantelou como indivíduo perante a sociedade. Ele ficou com a casa, com o nosso cachorro e com a paz de espírito, enquanto eu me tornei um fardo para pais idosos que só sentem amargura por mim. Minha mãe me obriga a ajudar nas tarefas domésticas agora, dizendo que já que você não tem emprego, precisa aprender a ser útil. O que é o oposto do que eu queria quando comecei tudo isso. Eu só queria ser mimada, queria que o mundo parasse de exigir tanto de mim, mas agora sou uma mulher de 35 anos com hora para dormir, sem cartões de crédito e sem nenhum direito civil básico. Minha busca pela criança interior acabou me transformando em um fantasma social sem passado respeitável e sem futuro independente. Sinto um arrependimento amargo que queima no fundo da garganta, uma consciência tardia de que o algoritmo não se importa com a minha vida real quando a tela desliga. O TikTok de validação me prometeu liberdade, mas o Rodrigo me entregou a realidade nua e crua de quem renuncia à própria maturidade. Perdi o amor do homem que eu achava que podia manipular e ganhei o desprezo eterno da minha família. Hoje eu trocaria todos os consoles de videogame do mundo pela chance de pagar um boleto com meu próprio dinheiro e dormir na minha própria cama de casal de novo. Mas o juiz não quer saber de arrependimento, ele quer saber de estabilidade psíquica, algo que eu destruí voluntariamente em troca de curtidas e uma fantasia egoísta. Sou uma adulta que brincou de ser criança e agora a vida me deu o castigo mais rigoroso, o silêncio de quem não tem mais o direito de ser ouvida.